Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Sou o William Godoy. Só pedir pra vocês, né, deixar aqueles recados de sempre aí, pedir pra você deixar o seu like, deixar a sua curtida. Ajuda bastante aqui o nosso trabalho, ajuda bastante aqui o nosso canal. Também de se inscrever, né, quem ainda não tá inscrito aí, aperta o botão aí de inscrever-se pra gente acompanhar as notícias, informações, análise tática, opinião. Esse vídeo nosso agora é um pouco mais de análise tática, né, sobre esse possível trabalho aí do Vitor Pereira. A gente vai tentar pegar algumas dessas peças, né, montar esse quebra-cabeça, inclusive com o que o próprio Vitor Pereira já falou. Então a gente vai lembrar uma coletiva do Vitor Pereira, quando ele avaliou, né? Quando ele falou sobre o Flamengo, né? Ele fez uma leitura tática sobre um comportamento do Flamengo, de uma fase do Flamengo, na ocasião era da organização defensiva do Flamengo, do Dorival Júnior. Então é bacana que a gente pode trazer, né, mais pra frente e já imaginar do que pode vir a ser esse Flamengo do Vitor Pereira, ou melhor, do que pode não vir a ser, né? Porque ele trata aqui, ele tem uma crítica, né, sobre um comportamento do Flamengo. Então chega junto aí, deixar o convite aí pra você acompanhar nosso vídeo por inteiro aí e gostar, deixar aquele like que é de muita importância, não se esqueça de deixar esse like aí. Pois bem, galera, a gente tá aí tô pesquisando bastante sobre a questão da mentalidade, né, do Vitor Pereira. Eu acho que a questão da mentalidade, da personalidade dele, ele pode pautar muito o que vai vir a ser o trabalho do Vitor, né? Não apenas da forma dentro de campo, como ele taticamente pode criar uma estrutura de acordo com a sua mentalidade, mas também de acordo com a sua personalidade na questão de gestão, né? Na sua questão de gerir o elenco. Eu acho que isso é muito importante, cara. Muito importante. Então a gente tá pegando bastante, estudando bastante sobre alguns aspectos desses. Entre esses eu achei legal, porque a gente acabou passando por uma coletiva que ele falou sobre o Flamengo. Ele fala sobre o Flamengo do Dorival Júnior, né? Vale lembrar que o Flamengo tinha um comportamento sem bola num 4-3-3, né? O Flamengo marcava no 4-3-3, marcava com o Gabigol mais à frente, vamos botar em aspas, marcava com o Gabigol mais à frente, com o Pedro, o Arrascaeta mais à frente. Eles ficavam mais à frente, né? O Arrascaeta por dentro e os três mais à frente. Vamos botar em aspas esse marcar deles três. E os outros 7, não, esses marcavam e muitas das vezes o Flamengo ficava sobrecarregado. Galera que tá acompanhando aqui o nosso canal já tem um tempinho aí, desde a temporada passada, quantas vezes, cara, nós falamos sobre isso? Isso é um assunto, inclusive, meio que velho, né? Já falamos várias vezes sobre essas sobrecargas que aconteciam no meio-campo do Flamengo. Jornalisticamente, eu tinha muita curiosidade sobre o comportamento do Flamengo contra o Real Madrid, o Flamengo do Dorival Júnior. Jornalisticamente, eu tinha uma curiosidade. Como torcedor, eu tinha medo, eu tinha desespero se caso o Flamengo repetisse esse comportamento. Porque é um risco gigante quando você pega equipes com qualidade de trabalho pelo lado, o Flamengo seria massacrado. No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, dentro aqui da América do Sul, o Flamengo teve dificuldades 2 vezes, mas essas dificuldades não originaram derrotas, né? Foram dificuldades apenas, né? Grandes dificuldades. Teve uma com o Internacional, mas não foi tanto pela sobrecarga, foi mais para um jogo de transição. Sobrecargas pelos lados foram o São Paulo, do Rogério Ceni no Morumbi. Lá no Morumbi o Flamengo ganhou, né, no jogo de ida, mas teve dificuldades com essas sobrecargas. E com o Vitor Pereira no Maracanã, no jogo da volta da Copa do Brasil na decisão, no segundo tempo, quando aí ele sim solta mais o time e sobrecarrega os lados. O Flamengo teve muita dificuldade. Aí é quando o Dorival tenta fazer algumas mexidas, aí coloca Davi Luiz no lugar do Thiago Maia para fazer a mesma função, e aí não tinha algumas peças para repor e coloca Mateuzinho. O Dorival não muda o esquema, ele vai apenas mudando a peça. Nós estávamos inclusive lá no Maracanã, né? A gente fez a cobertura do jogo, nossa, foi tenso, mas essas dificuldades. O Vitor Pereira, o que o Vitor Pereira falou sobre esse comportamento do Flamengo na organização defensiva? Abre aspas. O Flamengo tem dificuldade de defender a largura. Claramente tem dificuldades. Quando se passa a primeira linha de pressão, eles têm dificuldades em defender. Muito jogador técnico, mas quando são empurrados para trás, tem dificuldades. É perfeito. É perfeito. Então não é à toa que algumas vezes, inclusive o próprio Vitor Pereira, sabe dessas dificuldades, e aí quando ele soltava o time, ele sobrecarregava os lados, o Flamengo tinha muitas dessas dificuldades. Então, você pode ter a absoluta certeza. É muito difícil a gente aqui cravar qual o esquema tático que o Vitor Pereira ele vai utilizar no Flamengo. A gente tem aqui, de acordo até com a sua carreira, com as suas convicções de jogo, tática, a gente consegue imaginar mais ou menos que vai ser um esqueleto parecido com o do Dorival Júnior dentro de um 4-3-3, mas claramente, numericamente é um 4-3-3, mas obviamente que a organização, o posicionamento ele será completamente diferente. Mas você pode ter certeza que ele vai desmanchar esse 4-3-3 defensivo desta forma que o Flamengo faz. Você pode ter convicção nisso, que este 4-3-3 defensivo, o Vitor Pereira, ele não vai fazer. E qual é esse 4-3-3 defensivo? Vamos aqui lembrar e tentar trazer um esboço do que o Vitor Pereira gosta de fazer sem bola. Bom, o Flamengo marcava desta forma, né? Com Pedro, Arrascaeta, Gabigol. Quando eles passavam a primeira linha, como a próprio disse o Vitor Pereira, tinha dificuldades para
marcar a largura. E é uma questão óbvia, cara, porque eram apenas 3 jogadores. A linha sustentada, os de trás ficavam, né? Prioritariamente eles ficavam sustentados, e os jogadores dos 3 do meio campo, eles tinham que fazer esse movimento. Cara, isso é muito difícil você ficar fazendo isso o tempo inteiro. E aí, quando o Flamengo não conseguia fazer esse balanço com esses 3 jogadores, os laterais, eles tinham a permissão tática de se deslocarem da última linha e compensarem. Então, por várias vezes você viu o Felipe Luiz saindo da última linha, tentando dar um bote mais à frente, o Rodinei. E aí, obviamente, o Rodinei tinha mais dificuldade do que o Felipe Luiz para fazer isso. E o adversário sabia disso. Então, o adversário muitas vezes dobrava muito no Rodinei. E aí, quando o Rodinei tinha que deslocar para tentar ajudar pelo lado direito, que era o Everton, tinha 2. Várias vezes. O próprio Vitor Pereira fez isso. Ele botava, teve no jogo, né? Na Libertadores ele colocou o William, ele abriu o William e coloca Guedes. Ele várias vezes dobrava, tinha ultrapassagem do Fábio Santos. O próprio Corinthians fez isso várias vezes no confronto ainda da Libertadores. Foi quando o Flamengo foi ainda mais dominante do que o da Copa do Brasil, que foi um Deus nos acuda no jogo da volta. Então, essa é uma visão correta do Vitor Pereira. Quando ele fala, quando sai da primeira pressão, me desculpa, eu nem chamo isso aqui de pressão. O que o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro faziam com o Dorival Júnior era praticamente uma ocupação de espaço. Eles praticamente não faziam pressão. A grande maioria das vezes era mais uma diminuição de espaço lá. Eles saíam. Quando eles saíam, sobrava esses 7. Quando sobrava esses 7, é óbvio que o Flamengo tinha problemas de largura, marcar a largura. O que o Vitor Pereira, o 4-3-3 do Vitor Pereira, assim como o Dorival Júnior, com uma espécie de um 4-3-1-2, eu não gosto de ficar muito preso a número de esquema tático, não. Isso é uma ideia bem ultrapassada, inclusive para jornalistas que utilizam ainda isso, analistas nem tanto, mas jornalistas. Eu, então, assim, eu não fico mais preso a número, não. Mas vamos lá, esse 4-3-1-2 do Dorival Júnior, esse 4-3-3 do Dorival Júnior, o Vitor Pereira também utiliza o 4-3-3, claro que é um 4-3-3 diferente, com uma ocupação diferente dos espaços. Defensivamente, o Vitor Pereira já trabalhou de várias formas, porque esse 4-3-3 ele dá uma forma meio que camaleônica, numericamente, para o esquema e para a formação tática. Então a gente já vai ver o Vitor Pereira no 4-1-4-1, a gente vê equipes do Vitor Pereira trabalhando no 4-2-3-1, a gente vê equipes do Vitor Pereira trabalhando no 4-4-5-1. Muitos desses esquemas táticos do Vitor Pereira, quando ele está sem bola, como eu estou fazendo aqui, né, num bloco médio, não é marcando sob pressão, a gente vê ele se preocupando com a largura. Então, imaginar que o Flamengo do Vitor Pereira vai defender como o Flamengo do Dorival Júnior, numa espécie de um 4-3-3, desta forma, deixando esses espaços muito improvável. Não vou usar aqui o termo impossível, mas é muito improvável, porque ele não trabalha dessa forma, né? A gente não vê os times dele trabalhando dessa forma. O Vitor Pereira não vai fazer a marcação alta, William? Ele vai, inclusive é o que ele gosta de fazer, né? Essa marcação mais alta, o que na formação tática já perde com total importância, porque a marcação alta ela já perde, né? Na 4-3-3 a marcação alta já perde completamente, porque os jogadores têm a liberdade, né, de cobrir a bola, então já desmancha isso aqui numérico. Por isso que eu acho que não tem que ter muita importância sobre isso. Mas de qualquer forma ele já falou. Inclusive nós trouxemos um vídeo sobre o comportamento, né, que ele fala sobre o comportamento defensivo, que é impossível, segundo palavras dele, você fazer essa marcação o tempo inteiro com o calendário que porque senão você vai ter muito espaço nas costas. Então tem jogos que fisicamente o time não vai estar com a condição, e para você fazer isso você tem que ter um condicionamento físico, né, dentro da sua plenitude máxima, não é isso? Então possivelmente a gente também vai ver o Flamengo fazendo um comportamento de um bloco baixo, de um bloco médio, e aí certamente a gente não vai ver esse comportamento do 4-3-3 que foi diagnosticado pelo Vitor Pereira. Ele aproveitou isso no segundo tempo da Copa do Brasil, também pelo Rogério Ceni, e era uma grande curiosidade que nós tínhamos, né? Caramba, como é que vai ser isso? Contra o Real Madrid, o Flamengo vai fazer isso? Era o risco que o Dorival Júnior queria correr e que deu certo. Para se vencer, você tem que correr alguns riscos. O risco do Dorival Júnior era esse. O risco do Jorge Jesus era todo mundo marcar muito alto, ficar com uma linha muito... Sempre contar com a bola coberta. Futebol é risco. Vamos ver qual será o risco que o Vitor Pereira vai querer correr para querer vencer, porque é necessário no Flamengo. Forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração. Tchau, tchau.